Olha, para pais e educadores, escolher uma estratégia de intervenção para crianças com autismo pode parecer um verdadeiro labirinto. E aí, dois nomes aparecem o tempo todo: ABA e TEACH. Mas afinal, o que eles realmente significam? E qual é a diferença entre eles? Pois é, essa é a grande questão que muita gente enfrenta. Fica aquela sensação de que é preciso escolher um lado, sabe? Uma abordagem ou outro. Mas será que a história é mesmo sobre um ou outro? Antes de a gente mergulhar nas diferenças, tem um ponto que é crucial entender. Apesar de todo o debate, tanto o ABA quanto o TEC compartilham um objetivo fundamental. Os dois são campos de estudo diferentes, sim, mas que buscam a mesma coisa: o desenvolvimento e o bem-estar da criança. Para a gente entender tudo isso direitinho, aqui está o nosso roteiro. Vamos começar vendo o que eles têm em comum. Depois, a gente vai detalhar o que é o ABA, em seguida, o que é o TEC, comparar os dois diretamente e, por fim, o mais importante, entender como eles podem, na verdade, andar juntos. Beleza, então vamos lá, nosso primeiro ponto. A ideia aqui é sacar que, mesmo sendo diferentes, essas abordagens não precisam ser inimigas, muito pelo contrário. E aqui está o segredo, sabe? Eles são ferramentas flexíveis. O que os dois têm em comum, na sua base, é a necessidade de um planejamento cuidadoso e antecipado. Não é sobre improviso, é sobre criar uma preparação intencional. Agora vamos para o nosso segundo ponto, e o foco é todo no ABA. A gente pode pensar nele como a ciência por trás do comportamento, uma maneira de entender e ensinar de um jeito bem personalizado. Então, o que é exatamente o ABA? É uma metodologia de intervenção que procura entender o porquê de um comportamento acontecer para, a partir daí, conseguir ensinar novas habilidades. E a principal característica dele é esse formato individual, um para um, com um profissional trabalhando diretamente com a criança. O legal aqui é ver como o ABA funciona na prática. Ele oferece suporte em várias frentes, sabe? Desde ajudar em interações sociais, a ensinar novas habilidades e até desenvolver o autocontrole. E mais, ele também atua para reduzir comportamentos de autolesão. É uma abordagem bem focada em ações e resultados práticos. Isso aqui mostra bem o coração do método. A dinâmica é intensiva, é focada, é esse trabalho individualizado entre o profissional e a criança que define a aplicação do ABA. E claro, com os pais sempre como uma peça-chave nesse processo todo. Certo, agora vamos mudar o nosso foco. Se o ABA é a ciência do comportamento, o TAICH é a arquitetura do ambiente. A ideia aqui é projetar um mundo que faça sentido, que seja claro e que ajude a promover a independência. O TAC, que é uma sigla em inglês para Tratamento e Educação para Crianças Autistas e com Déficits de Comunicação, nasceu lá na Universidade da Carolina do Norte com uma missão bem clara: organizar o mundo ao redor da criança. A ideia é adaptar o ambiente para que ele se torne previsível e compreensível. Isso ajuda a diminuir a ansiedade e facilita muito o aprendizado. E como é que isso acontece na prática? Bom, através do que eles chamam de ensino estruturado. Ele se apoia em 4 pilares bem práticos: a organização física do espaço, o uso de agendas visuais para cada pessoa, sistemas de trabalho que mostram direitinho como uma tarefa funciona e, claro, a estrutura visual dos materiais que são usados. Olha só essa imagem, ela é perfeita para a gente entender o conceito. O próprio ambiente já conversa com a criança, ele comunica o que se espera dela. As dicas visuais estão por toda parte, e isso dá autonomia para a criança fazer as tarefas sem precisar de instruções verbais o tempo todo. O grande objetivo é que ela consiga fazer as atividades sozinha. Ok, a gente já viu um, já viu o outro, agora vamos colocar os dois lado a lado. Nosso quarto ponto vai direto ao coração da diferença entre eles: o foco no comportamento contra o foco no ambiente. E esse quadro aqui resume tudo de um jeito super claro. De um lado, o ABA foca no comportamento da pessoa. A estratégia é o ensino intensivo e o reforço para construir novas habilidades. Do outro lado, o TEACH foca no ambiente externo. A estratégia é usar estrutura e organização visual para promover a independência. Basicamente, um olha para dentro, para o comportamento. O outro olha para fora, para o ambiente. Mas é aqui que a conversa fica mais interessante ainda. Chegamos na nossa parte final, onde a gente sai daquela lógica do versus e entra na lógica do e. A gente vai unir as abordagens. Essa frase aqui, ela é a chave para a gente virar o nosso pensamento. Ela sugere que a gente não está falando de oponentes, mas sim de parceiros. O TEACH seria a aplicação prática e o ABA a base teórica que sustenta tudo. Então, a gente pode pensar assim: a análise do ABA ajuda a gente a descobrir o que a criança precisa aprender, quais são as habilidades-alvo.
Já o ensino estruturado do TIC cria um ambiente perfeito, onde a criança pode aprender e praticar essas habilidades com mais eficácia e menos estresse. Ou seja, no fim das contas, a gente vê que eles não são opostos. Muito pelo contrário, eles se complementam. E juntos, eles conseguem formar um plano de intervenção muito mais robusto e completo, porque atacam as duas frentes, tanto o comportamento quanto o contexto onde ele acontece. A gente começou com a pergunta aba o TEAC, né? Mas talvez a pergunta estivesse errada desde o início. A questão mais poderosa e mais útil, talvez, seja qual é a combinação ideal que vai atender melhor as necessidades únicas de cada pessoa. Isso coloca o foco de volta onde ele sempre deveria estar, no indivíduo, e não numa escolha engessada entre métodos.